CBN Vida Ativa. Oferecimento Emagrece Água Verde. Corpo e saúde em dia. Nos siga no Instagram, @Emagrece Água Verde. Os 46, André Armstrong conosco, já aqui nos estúdios pra gente falar hoje no CBN Vida Ativa sobre como que a Olimpíada anima a galera aí pra praticar esportes, às vezes uns esportes até diferentes que a gente não tá habituado a acompanhar todos os dias, né, procurar notícias e tudo mais. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Emanuel, aos ouvintes, o povo que tá assistindo também pelo YouTube. Sabe uma coisa que o pessoal tá falando que eu tô influenciando, que eu trouxe lá de Caxias? Pode falar. A neblina pela manhã. Que em Ponta Grossa tá direto agora e você dá os treinos bem cedo, né? O pessoal ali fica tentando achar o espaço pra correr, né? A galera até deu um nome pra esse tipo de treino no clima europeu já, né? Treinamento no clima europeu. Já tá preparado. Respirando neblina já, né? Mas é ótimo. Bacana. Eu falo pra eles, a gente tá na época do frio, vamos treinar no frio. Vamos treinar no frio, Não vamos deixar pra treinar só no calor. Isso aí. O corpo precisa treinar no frio também, já falamos até sobre isso aqui, né? E temos aí as Olimpíadas, começaram já, né, alguns jogos, algumas competições, amanhã temos a cerimônia oficial de abertura e muitas vezes o pessoal começa a acompanhar a Olimpíada e começa a se animar para praticar esportes, né? Exatamente. Então a abertura oficial das Olimpíadas de Paris está marcada oficialmente para amanhã, né? Mas a gente já tem evento esportivo acontecendo desde ontem, com o futebol masculino que começou ontem, hoje tem algumas outras modalidades. Futebol feminino hoje, né? Hoje tem o feminino também. O Brasil acabou de vencer a Espanha no handebol. A gente estava comentando aqui fora do ar. E creio que é o maior evento esportivo, né, do planeta Terra, com toda certeza. Ele envolve não só o aspecto esportivo, como o aspecto cultural. O objetivo das Olimpíadas, na verdade, é a união dos povos, né? Então ele começou lá atrás como união dos povos. Hoje já não é só esse o objetivo. Hoje a gente já reconhece que a nata do esporte mundial se encontra a cada 4 anos para ali degladiar os recordes, quem consegue superar o outro, né? Foi aquele papo de união dos povos. Mas isso teve uma origem, Emanuel. Por incrível que pareça, 776 antes de Cristo. Já tinha. O nome veio exatamente disso. Cidade de Olímpia, na Grécia. Lá na Grécia Antiga, berço de cultura, esporte. Então, em 776, e não era um evento esportivo, era um evento religioso, que eles faziam em homenagem ao deus deles lá, que era o Zeus. Somente em 1896, na nossa era, conhecida como Era Moderna, através do barão ali Pierre de Coubertin, que era o presidente do antigo COI, que já existia a partir do Comitê Olímpico Internacional, a partir de 1894. Então, em 96, ele resolveu trazer novamente essa competição, aí sim, no nível mais esportivo. Ali na primeira Olimpíadas, ali, o nome ele trouxe ainda da época antiga, manteve, né? Virou Olimpíada. Só que era praticada em Atenas. A origem da Olimpíadas antigamente, ela não tinha uma data específica. Ela era praticada quando paravam-se as guerras. Então passava-se um mensageiro ali por território, não poderiam mulheres, escravos, nem estrangeiros. Passava o mensageiro convidando para a prática esportiva. Então, ali se reuniam e quando dava, novamente, eles faziam de novo a prática. Não tinha que nem é hoje, organizadinho, né? Só que em 1896 já trouxeram uma melhor organização. Porém, ainda sem estrangeiros, aliás, sem mulheres e sem escravos. Porém, com 14 delegações estrangeiras. Já começou a se tornar um pouquinho mais profissional. E coincidiu de ter a primeira Olimpíadas e novamente ter Olimpíadas após 4 anos. Então eles aproveitaram essa coincidência desses 4 anos de intervalo e mantiveram até hoje. Só não teve Olimpíadas durante o período de guerra. 14 a 18, 39 a 45. Ali nesse período não teve Olimpíadas. Então agora já estamos aí com 128 anos de período olímpico. É um evento magnífico para quem não está a par ainda, que está surpreso que está acontecendo esse ano. Ele acontece a cada 4 anos. Estamos em 2024, período olímpico, realizado em Paris. Só uma curiosidade, a Olimpíadas que hoje ela dura 21 dias. Período que durou mais tempo, uma Olimpíadas, foi em 1908, em Londres, que, pasme aí, teve 6 meses de período de Olimpíadas.
né? E somente em 2012 que todas as delegações, pelo menos, tinham uma mulher. Só em 2012 que teve esse fato interessante. Você vê que a gente fala de aspecto esportivo, mas abrange um aspecto Cultural, todo, né? cultural, né? E agora, pela primeira vez, a gente tem uma equiparação, né? 50-50, né? De homens e mulheres também disputando. Você sabe que a as delegação Olimpíadas. brasileira Tem mais, né? tem mais mulheres do que homens Tem hoje, mais né? mulheres do que... Posso estar do que falando que não é homens. em verdade, mas eu fiz uma breve lida ontem e falou que é a primeira vez na história que a delegação é mais composta por mais mulheres do que É a homens. primeira vez na história no Brasil Isso. que é mais mulheres do que Isso. homens, e a primeira vez na história da Olimpíada que é meio a meio, vamos dizer Uhum. assim, ali também. Então, ver como que vai moldando a nossa sociedade, como que as influências políticas e culturais também afetavam com essas restrições, né? E que hoje a gente vê e trata e tem que tratar assim como era um absurdo, né? Que acontecia. Mas falando em relação aos ensinamentos esportivos que a gente pode ter também com as Olimpíadas, André, que isso reflete para a gente aprender também, evoluir. Uma parte, a gente falou aqui, né, da inclusão, e há outros fatores também, né? Então, no aspecto esportivo, a gente nada mais, nada menos do que a gente reflete o treinamento dos profissionais, porém de forma amadora. Primeiro, o ciclo olímpico. O ciclo olímpico dura 4 anos. A gente acha que um atleta vai chegar quase à beira da perfeição. Ele trabalhando duro durante esses 4 anos, disciplina, foco, treinamento diário. Então, isso a gente tem que trazer para nós também. A gente olha aqueles atletas chegando, você vai assistir agora No ápice ali, né? no ápice, a gente vai saber como que chegaram. E da mesma forma que a gente tem que trabalhar. Porém, eles com objetivos maiores que os nossos, né? Com toda certeza. Busca por melhores resultados. E eu acho, até deixei por último aqui, o fator frustração, né? Então, é esse que a gente vai trazer. Por exemplo, um atleta que corre 100 metros rasos. Quanto que dura uma corrida de um atleta de 100 metros rasos? Dura aproximadamente ali, de 10 a 12 segundos. Então, ele pode trabalhar duro durante 4 anos, chegar lá e não vencer, né? Esses 10 segundos. Ou pior, que estava vendo agora um atleta de Londres que chegou na Olimpíadas na anterior como favorito e queimou a largada. Uhum. Então, ele treinou 4 anos para aqueles 10 segundos, não conseguiu nem largar e vai ter que, após isso, chegar em casa e retomar a sua atividade profissional. Então, isso a gente tem que trazer para nós. A gente vive num mundo muito imediatismo, e tudo não é assim. Até as atletas de alta performance exigem 4 anos de preparação. Para uma única chance. Para uma única chance que pode ser, às vezes, não dá certo, né? E tem que retomar, como nossa vida, nesse fator, né? Bacana. E a gente também tem algumas situações que a gente gosta de analisar na época das Olimpíadas, que é o biotipo físico de cada modalidade, cada atleta, né? E como que isso tem uma referência até pra gente ver, opa, posso estar mais para esse esporte. Eu, por exemplo, não posso jogar no garrafão de basquete. Não tem nem como. Mas algum outro esporte. Mas é interessante também, né? Exatamente. Eu até convido a galera que para assistirem as modalidades esportivas e vão ter essa percepção que cada modalidade esportiva exige um biotipo diferente. Você vai ver como é que é um corredor de 100 metros rasos. Principalmente são atletas fortes, com músculos muito aparentes, e como é que é a característica física de um atleta de fundo, por exemplo, maratonista. São pessoas muito magras. Um atleta de voleibol, igual você falou, normalmente são atletas com mais de 2 metros de altura. O atleta... E também tem modalidades olímpicas que não exigem muito do físico. O próprio tiro esportivo, eu esqueci o nome da bocha que eles chamam ali, né? Quase o movimento da bocha, cara. Bolinha, que é aquela de esfregar o gelinho, que não exige o físico esportivo. Então, cada modalidade esportiva normalmente vai ser caracterizada por um biotipo diferente. Isso eu até vou convidar a galera que está nos assistindo para assistir a Olimpíada durante esses 21 dias e fazer essa percepção. Cada modalidade esportiva, um biotipo diferente. E você pode, né, tá se preparando justamente para entender um pouco mais e ver que
o esporte é democrático, né? Se você não realiza um esporte, você pode entrar em outro, e isso é muito bacana. E para a gente encerrar, André, temos também, a gente deixou ali como um tópico, os países e as suas características por cada modalidade, né? Tem essa parte também, para ser melhor em uma do que em outra, né? Isso deixamos para falar por último, não exatamente que o atleta nasceu naquele país, ele já vai ter características para desenvolver naquela modalidade, mas a gente vê, por exemplo, né, os corredores da Jamaica, atletas de fundo, atletas de raso, 100 metros rasos, 200 metros rasos. Mas por que será que esses atletas, Emanuel, têm sucesso nessas modalidades? Porque existe investimento, igual o Brasil no futebol, igual os Estados Unidos no basquete. E a gente consegue perceber, igual os quenianos ou países africanos em corridas de fundo. Não só como a natureza deles, que eles já nascem para aquele esporte, como também dentro do próprio país Incentivo, né? existe muito incentivo e também a parte cultural do país reflete a grande aceitação da população naquela modalidade esportiva. Bacana. Esse é André Armstrong conosco aqui no CBN Vida Ativa falando de Olimpíada. Já está se programando para passar o dia inteiro no momento em que ele não estiver fazendo atividade física ou ensinando seus alunos a acompanhar aí a Olimpíada. Já está preparado para isso? Estamos preparados. Repito, a galera que não está preparada ainda, as Olimpíadas de Paris, nosso fuso horário permite. São jogos pela manhã, à tarde, alguns esporádicos à noite. E desfrutem dessa parte magnífica do esporte. Os atletas que a gente chama de seres humanos, mas eles são quase máquinas, para a pessoa correr abaixo de 10 segundos. Ou absurdo, né? saltar, que nem um saltador em distância, aí, saltar aí 9, 8 metros, saltar para cima, 2 metros, quase 3 metros de altura. Não chamamos nem de pessoas, de seres humanos, chamamos de máquina. Que a gente vai ter a possibilidade de ver diariamente, dentro da programação aí, diversas televisões aí, diversas meios também de internet. Aqui no CBN vai ter transmissão também, né? também, então pra gente tem futebol feminino aí a partir das eu chamo para desfrutar, as pessoas que não estão acostumadas, não ganhem um tempinho, acessem, assistam, 21 dias só. Então, aproveitem. Aproveitem. É muito legal. André, obrigado, até semana que vem. Show de bola. Obrigado, um abraço pra galera.